Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, presidente em exercício desta sessão, senador José Medeiros, que representa nesta casa o estado de Mato Grosso. É um prazer muito grande ocupar a tribuna desta casa sob a coordenação e a presidência de Vossa Excelência, pelo trabalho, pelo talento, pelos resultados que tem oferidos na representação do seu Estado e também da importante participação e protagonismo que tem tido nos debates nacionais. Cumprimento Vossa Excelência ao tempo em que estendo esse cumprimento às senhoras e aos senhores senadores. Retorna ao debate institucional e de maneira intensa e veemente o tratamento que nosso sistema judicial dá ao conceito e à própria garantia constitucional da presunção da inocência no marco legal brasileiro. O nosso sistema judicial, ele desde sempre defende e sustenta e vem acompanhado de muitos a controvérsia de que a pena só pode ser imposta após o esgotamento de todas as possibilidades recursais, o que incluiria naturalmente recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho sido um crítico veemente desse sistema, porque os recursos na justiça brasileira se transformaram numa verdadeira indústria que tem produzido a impunidade e que castiga de uma forma geral os mais pobres, aqueles que não reúnem os recursos necessários para as tangentes e os debates nos tribunais superiores. Não. Para os mais pobres, vale a decisão em segundo grau. Para aqueles que reúnem recursos para contratar bons advogados, esses podem debater infinitamente as suas ações e os seus interesses nos tribunais superiores. Na verdade, por esta concepção, a concepção dessa infinidade de recursos no marco legal brasileiro, em lugar de prosperar o chamado duplo grau de jurisdição, o que está consagrado na Constituição Federal, o que na prática assistimos na vida brasileira é o fato de termos não apenas 2, mas 4 instâncias judiciais, o que torna o processo jurídico lento, caro e não claro, e não raro, ineficaz. Esta sensação, a da morosidade do sistema judicial, da impunidade que dela decorre, ao menos na esfera penal, no ano passado foi amenizado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a prisão de réus condenados em segunda instância. Mas esse não é um debate consolidado. Vez por outra, essa controvérsia se abre. Contudo, para assombro de todos nós, de novo parece reacender o debate, retomando a posição que havia sido superado, ou seja, de uma ilimitada avaliação e conceituação da chamada presunção de inocência, que no Brasil encontra um campo como em nenhum outro sistema jurídico mundo afora. A questão exige que o Congresso Nacional, e não apenas o Congresso Nacional, senador Lazier, mas o Senado da República, sobretudo, possa, porque detém o poder constituinte derivado,
para encaminhar e resolver essa questão, realizando a adaptação ao texto constitucional. Essa sim seria uma decisão definitiva, que dialoga com certeza com a expectativa da sociedade, que quer uma justiça justa, parece um pleonasmo, mas não é, mas também uma justiça eficaz que possa considerar o tempo para as conclusões dos processos judiciais que se arrastam. Há, de certa forma, uma crítica com relação à judicialização de tarefas e de prerrogativas que são do Congresso e especificamente do Senado brasileiro. É preciso fazer uma separação. Outro dia o ministro Barroso fez uma construção, pelo menos a meu juízo, muito interessante. Nós precisamos separar a judicialização da política, mas nós precisamos separar também a criminalização de um fato e de outro. Os sistemas divergem quanto ao momento processual em que há a chamada derrogação da garantia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 11, estabelece que, aspas, toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que se prove sua culpa, conforme a lei, em julgamento público no qual sejam asseguradas todas as garantias necessárias para a sua defesa. A Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais determina em seu artigo 6.2, aspas, toda pessoa acusada de um delito será presumida inocente até que se prove sua culpabilidade conforme a lei. Ora, é a lei do país, portanto, que define qual o momento em que se estabelece a culpa, através de um julgamento público em que estejam garantidas a ampla defesa, o natural contraditório e o devido processo legal. A controvérsia em nosso ordenamento jurídico decorre da previsão constitucional dos recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal, de decisões de última ou única instância que conflitarem com a Constituição Federal, e o especial admitido pelo Superior Tribunal de Justiça contra as decisões que conflitam a lei federal, dentre outras hipóteses de cabimento. Esse sistema, como bem salientam os nossos mais eminentes ministros da Corte Suprema, acabou por gerar a sensação de impunidade, contribuindo para o aumento da criminalidade. Neste sentido, foram as manifestações de dois expoentes, julgo eu, do mundo jurídico brasileiro, o ministro Barroso e o saudoso ministro Teori Zavascki. Disse o ministro Barroso, neste debate no Supremo Tribunal Federal, abro aspas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a presunção da inocência é ponderada e ponderável em outros valores, como a efetividade do sistema penal, instrumento que protege a vida das pessoas para que não sejam mortas, a integridade das pessoas para que não sejam agredidas, seu patrimônio para que não sejam roubadas, fecho aspas. O ministro Barroso contextualizou a discussão citando exemplos para demonstrar que o entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria não era garantista, mas grosseiramente injusto e produziu consequências extremamente negativas e constatáveis a olho nu. Entre elas, incentivou a interposição sucessiva de recursos para proteger o trânsito em julgado, acentuou a seletividade do sistema penal e agravou o descrédito da sociedade em relação ao sistema de justiça, o que, a seu ver, contribui para aumentar a criminalidade. Naturalmente, isso está vinculado ao conceito da presunção da inocência sem limites. O tal trânsito em julgado
que não acontece nunca ou quase nunca e que produz esse sentimento e percepção de impunidade. O ministro Teori Zavascki, por sua vez, saudoso ministro Teori Zavascki, lecionou, abro aspas, a dignidade defensiva dos acusados deve ser calibrada em termos de processo, a partir das expectativas mínimas de justiça depositadas no sistema criminal do país, afirmou. Se, de um lado, a presunção da inocência e as demais garantias devem proporcionar meios para que o acusado possa exercer o seu direito sagrado de defesa, de outro lado, não podem esvaziar o sentido público de justiça. O processo penal deve ser minimamente capaz de garantir sua finalidade última de pacificação social, conclui o saudoso ministro Teori Zavascki. Não podemos, portanto, acho eu, ficar inertes. Não podemos continuar fazendo cara de paisagem ou admitindo que na nossa inércia e na nossa omissão, e é preciso ter humildade, a gente assista o Supremo Tribunal Federal fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Acho eu até que por uma covardia coletiva. E eu vou explicar por quê. Porque projeto desta natureza está pronto para ser votado em plenário, para ser debatido em plenário há mais de ano. E a nossa pauta do Senado não prioriza um tema como esse que dialoga com a realidade, com o interesse da população brasileira. Tramita, portanto, vejam vossas excelências, desde 5 de abril de 2011, proposta de emenda constitucional, a PEC número 15 de 2011, senador Lazier, antes ainda de vossa excelência chegar para honrar o estado do Rio Grande do Sul nesta casa, dando novos contornos aos recursos extraordinários e especial, estabelecendo o trânsito em julgado das decisões judiciais a partir do julgamento de segunda instância, o que em matéria penal possibilita o cumprimento da pena já neste momento. Matéria que foi apresentada por mim, mas não apenas por mim, foi consignado por um conjunto de outros senadores que subscreveram essa matéria e que foi relatado na Comissão de Constituição e Justiça pelo eminente senador Aloysio Nunes Ferreira, atual ministro das Relações Exteriores do nosso país. A matéria, quando submetida à Comissão de Constituição e Justiça, passou pelo crivo de audiências públicas, de um duro e forte debate, porque há muita controvérsia em relação ao tema, mas ao fim e ao cabo, o parecer foi aprovado na Comissão de Justiça ainda em março de 2014, portanto, há mais de 3 anos, e desde 19 de janeiro de 2015, aguardando inclusão na ordem do dia, para que nós possamos fazer o enfrentamento deste debate aqui no plenário do Senado. E fazendo, naturalmente, esse ajuste na nossa Constituição, adequando a nossa Constituição a esses valores que me parecem inadiáveis. A proposta em sua tramitação foi amplamente debatida, tendo sido objeto, como falei aqui, de muitas audiências públicas que contaram com a presença de um número muito grande de instituições, e um debate foi feito muito aberto e democraticamente na Comissão de Constituição e Justiça. O Constituinte de 88 nos deferiu o papel de constituinte derivado, aqueles que podem alterar a Constituição, fazendo a sua atualização, o seu aperfeiçoamento em função desta realidade que nós não podemos fugir dela, sem afetar, evidentemente, seus fundamentos, nunca afastando os seus fundamentos, mas aprimorando e conectando as exigências sociais que estão relacionadas à própria evolução do tempo. Este, acho eu, é o nosso papel.
para além do discurso, para além dos debates, agirmos, adotarmos atitudes que possam ser compatíveis com a boa fundamentação, mas que possam interpretar uma necessidade inadiável. Eu acho, sinceramente, que aguardar uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, que estará, de uma forma ou de outra, resolvendo esta questão, sem que o Senado da República não enfrente esse desafio, eu acho que é um desperdício. E eu acho que nós deixamos de nos justificar diante da representação política que a população nos delega para interpretar uma necessidade inadiável como essa, ou seja, adotarmos medidas, atitudes que possam combater a impunidade em nossa realidade. Portanto, a decisão de segunda instância, pelo menos para questões penais, a sua efetividade, me parece uma necessidade inadiável. A sociedade brasileira quer o fim da impunidade. A sociedade brasileira quer uma justiça mais eficaz e célere. A lentidão para mudar normalmente significa o medo do novo. E nós não podemos ter o medo do novo quando o novo está bem sustentado, bem assentado e bem fundamentado em valores e em princípios que geram e produzem esse aperfeiçoamento. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos aqui manifestando pela necessidade de nós incluirmos na pauta do Senado Federal a proposta de emenda constitucional número 15 de 2011. E é muito oportuno que nós possamos estar aqui ao lado do nosso presidente, do senador Eunício Oliveira, sensibilizando o nosso presidente, senador Eunício Oliveira, para que nós possamos incorporar como prioridade de pauta a PEC 15, a PEC dos recursos, a PEC que produz e pacifica uma solução definitiva para essa indústria imoral de recursos judiciais que em nosso país tem produzido e tem gerado muita impunidade. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.